Bom dia, hoje 29 de janeiro de 2022, manhã, madrugada chuvosa, gostoso, um clima bom. Espero que todos estejam bem, em paz, com suas vidas. Eu, tendo uma conversa ontem com um amigo e mais uma amiga numa agência de carro, começamos a falar da situação atual da humanidade. E pensando em tudo que nós conversamos sobre o desrespeito humano que cada um está tendo, a falta de amor por si mesmo e tantas outras coisas, eu fiquei pensando na libertinagem que estamos vivendo e que está se acentuando a cada dia. Pensei, chegando em casa, a história, do mundo, e fui pesquisar na Bíblia e eu percebo que sempre houve períodos difíceis para a humanidade, difíceis em todos os sentidos, ético, moral, filosófico, científico, desenvolvimento. Mas a grande questão é, tudo isso é gerado por quê? Para mim, é devido às religiões, às filosofias religiosas. Isso tudo me levou a pensar, como eu sou evangélico, a pensar em olhar a Bíblia. E eu me lembrei do livro de Juízes. E no livro de Juízes eu vejo lá a igreja no Velho Testamento, ou o povo de Israel, como queiram, vivendo uma época como povo de Deus, defendendo essa tese. Mas a minha pergunta foi, naquela época, como para a igreja atual, o povo da igreja visível é um povo com Deus ou sem Deus? Naquela época falavam em Deus, atualmente se fala em Deus. Mas a questão é, vivem sob os mandamentos de Deus ou vivem como cada um quer, conforme suas próprias interpretações, mas sem Deus? Eu creio que você já viu o fracasso de um amigo e decidiu que tentaria não fracassar como ele. Pois é, a Bíblia tem um livro fundamentado somente em fracassos. Juízes é o registro das derrotas, das tragédias, das adversidades e das lágrimas do povo de Deus. Alguns historiadores relatam que esse período foi de 300 anos, outros de 590. Para mim, especialmente, não importa esse período exato ou não. O que na verdade eu vejo nesse livro foram os anos de desobediência e, por consequência, a correção de Deus sobre eles. Veja, era a igreja de Deus na época, o povo de Deus. A palavra anarquia, para mim, bem resume a condição do país ou do povo de Deus no tempo dos juízes. E anarquia por quê? Cada um fazia o que bem parecia à sua mente ou aos seus olhos. Capítulo 17, verso 6 e 21, verso 25. Esta
É a razão de a era do juízo ser chamada da Idade das Trevas ou Idade Média para o povo de Deus. Depois da morte de Josué, a nova geração, talvez por falta de ensino dos pais, não mais conhecia o Senhor. Se desviaram para outros deuses e se misturaram com as outras nações e começaram a usar e a praticar as mesmas coisas que o povo sem Deus usava. Todos os aparatos, toda a filosofia, todos os cultos pagãos. Portanto, o culto do povo de Deus já não era como Deus houvera ordenado. E desta forma eu chego à conclusão que havia uma anarquia religiosa como está havendo hoje, nos dias atuais. No versículo 10, vemos de uma geração que não conhecia ao Senhor. Este é o âmago, melhor dizendo, da questão. A geração dos juízos foi educada para obedecer ou para não obedecer a Deus. O que me parece é que eles ficaram ansiosos por se firmarem na terra que o Senhor lhes havia dado. Mas o seu ideal, ali depois de possuir a terra, foi apenas ficarem ricos. Com isto, os pais se esqueceram de narrar aos filhos o conteúdo minucioso da história dos milagres operados por Deus. O filósofo e teólogo dinamarquês, Kierkegaard, disse que a vida tem que ser vivida para frente, mas só pode ser entendida para trás. O que ele quis dizer com isso? Que eu tenho que tocar a minha vida para o futuro. Porém, as experiências anteriores dos nossos antepassados e a nossa própria experiência servem como base para nos fundamentarmos cada vez melhor. Mas é assim que estamos enxergando, olhando para frente. Atente agora para o que Deus diz. E quando vossos filhos vos perguntarem, que quereis dizer com este culto? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios. Então o povo se inclinou e adorou. Êxodo 12, 26 e 27. Depois disso temos os relatos que mais tarde no deserto Deus os sustentou com o maná, deu-lhes água no deserto e passaram a possuir a terra de Canaã, com os pés enxutos depois da travessia do Rio Jordão. E em tudo isso e em outros milagres operados por Deus, o povo sempre reclamava e não tinha tempo para agradecer. No Novo Testamento, Jesus estabelece a ceia substituindo a Páscoa, pois ele mesmo seria o Cordeiro de Deus, João 1, 29. E ele declarou, fazei isto em memória de mim. 2 Coríntios 11, 24, reafirma, Deus sempre estabeleceu o culto seja transmitido de pai para filho. Isto significa que os pais devem levar seus filhos a crerem. Porém, os pais devem ensinar os filhos de acordo com a sua própria experiência espiritual. Quer dizer, uma experiência negativa vai ensinar ao filho uma experiência negativa, no sentido espiritual. Uma positiva. Não podemos prever que tipo de pais teremos no futuro, com a geração dos jogos eletrônicos, videogames, Facebook, desenhos animados, drogas, libertinagem e tantas outras, como programas infantis, a quem temos entregado os nossos filhos. Certamente,
teremos no futuro, ou já estamos vivendo, anarquia espiritual. É o que houve naquela época, é o que estamos vivendo e será acentuado dia a dia. Só para você ir pensando, como pai, o que você transmite ao seu filho? Você, como filho, como recebe e obedece os ensinos de seus pais? Os seus atos de hoje certamente trarão consequências na tua vida e na vida da tua família no dia de amanhã. A educação transmitida às crianças será a filosofia prática no futuro. Como viverão no futuro? Responda para você mesmo. Deus te abençoe.